seja muito bem-vinda, muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal da Grafologia do Método Radaik. Bom, se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, meu nome é Letícia Radaik, eu sou grafóloga, expert na escrita, perita grafotécnica, faço atendimentos individuais, dou aula de grafologia e também atendo as empresas. Como você sabe, através da escrita é possível você entender muito bem como uma pessoa funciona, entender a origem dos problemas que ela enfrenta e, o melhor, ajudar essa pessoa a dar um passo, a se destravar e ela conseguir fluir na vida. Então, aproveita que você já está aqui, chegou, clica aqui embaixo, logo embaixo aqui no sininho, ativa esse lembrete, porque você sempre que eu fizer um novo conteúdo vai ser informado. E também dá uma curtida, por quê? Isso para você pode ser uma coisa muito simples, mas para mim faz toda a importância, porque é dessa forma que eu consigo atingir mais pessoas com essa mensagem, ajudar as pessoas a se desenvolver, enfim, fazer minha parcela aqui de forma gratuita para você que me assiste, para as pessoas que estão precisando de uma mensagem também possam chegar a esse conteúdo. Então, dito aí as nossas introduções, eu quero hoje falar sobre um tema que muitas das pessoas me procuram e falam sobre isso para mim. Letícia, eu tenho muito medo. Eu tenho medo de aparecer nas redes sociais, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo do que o meu chefe vai pensar, do que a minha família vai achar. Então, a gente, quando fala sobre o tema do medo, a gente vê que ele vira e mexe, tá ali do nosso lado, não é verdade? E aí, o que acontece? Esse medo, ele simplesmente chega na nossa vida e dá aquele impacto, né? Você acaba perdendo oportunidades, muitas vezes você até tem condições de dar um passo a mais, de, sei lá, entrar num novo projeto, mas aí você fica, será que vai dar certo? Porque você conhece algo que já como funciona, então você fica com receio do que você entrar num negócio e ser uma furada, não é? Então, falando dessa forma, a gente acha que, eu também sinto isso. Você deve estar me ouvindo e falar, eu também sinto assim. Ou não sinto dessa forma. As pessoas, elas têm maneiras distintas de acessar o medo. A cada um de nós tem uma estrutura que faz com que a gente crie nosso pilar, né, principal, que é a nossa estrutura da personalidade. Os nossos traços de personalidade eles estão baseados, sim, também onde? Nas emoções. Então, quando você também chega e me diz assim, olha, eu tenho dificuldade de fazer as coisas que eu gostaria. Eu tenho dificuldade de me posicionar com as pessoas, falar que eu não quero certas coisas. Essa sua dificuldade de se colocar ou de até entrar num novo projeto tem tudo a ver com quem? Olha lá, adivinha quem tá lá atrás? O medo, exatamente. O medo, ele é como se fosse, sem conhecê-lo, um grande vilão, uma coisa que atrapalha e congela a vida das pessoas. Vamos falar um pouco sobre esse sentimento que fica muito forte, né, em algumas pessoas. O medo, ele tem uma função fisiológica muito importante, que é proteger a gente de ameaça. Então, é natural que a gente sinta isso, eventualmente, em algumas situações, em especial, quando a gente está em um lugar desconhecido, ou em uma situação nova, ou então começando um novo projeto, alguma coisa que você nunca tenha feito antes. Porque se você tivesse, você não tinha medo, né? O medo é justamente por você não conhecer como as coisas serão. Ontem mesmo eu estava fazendo uma análise, né, através da escrita, e eu conhecendo, né, a pessoa com quem eu estava falando, era uma das alunas, e ela trouxe esse material em sala de aula para a gente investigar. Ela está treinando como ela vai se desenvolver na grafologia e ela trouxe esse manuscrito. E nós fizemos em sala de aula uma análise juntas, né? E com todos os alunos da mentoria. Essa escrita dessa pessoa, que eu não posso, né, revelar aqui, porque afinal de contas faz parte, né, da privacidade do indivíduo, mostrava muito medo, mas era um medo, pavor, do tipo um receio do que vai acontecer amanhã. Esse medo ele era tão forte na pessoa que aparecia nos traços dela uma angústia vital.
Olha a dimensão do medo. Então, quando a gente fala sobre esse tema, a gente pensa, o medo é uma coisa que todo mundo, eu sei o que você está falando. Não. Cada pessoa, ela lida com o medo de forma diferente. E nessa escrita que a gente estava analisando, esse pavor desse escritor estava muito relacionado a ele saber e estar conforme com o ambiente que ele já, né, conhecia. Isso fazia dele, por exemplo, uma pessoa com mais de 50 anos e que, inclusive, né, acabou não trabalhando mais, parou de trabalhar e só fica em casa. É uma pessoa que ela abdicou ou abriu mão da vida prática. Isso é uma coisa muito problemática, né? Muito ruim para quem tem e para a família desse escritor. Imagina você ter um marido ou um pai, um irmão que tem esse problema. Então, o medo, ele pode realmente causar grandes problemas no travamento da vida, no congelar das experiências. E, inclusive de pessoas que são jovens, né? E aí, não sei você, mas muitas das minhas pesquisas, das minhas investigações eram baseadas no seguinte ponto: por que algumas pessoas têm um medo que faz com que elas vão adiante e outras pessoas têm um medo que paralisa elas? Será que é um medo diferente? O que será que acontece na cabeça dessas pessoas que fazem com que, diante de uma situação limite, elas conseguem superar? Você com certeza já deve ter conhecido, como eu conheço muitas pessoas de convívio, e que elas tiveram grandes perdas na vida delas, inclusive como perder todos os bens materiais. Estou me lembrando aqui de um outro caso, de uma querida colega, a Sandra Vomer. Você já deve ter me ouvido falar dela, ela até escreveu um livro agora esse mês, onde ela conta a história dela de superação. A Sandra Vomer é uma pessoa que tem aproximadamente também por volta de 50 anos e há mais ou menos uns 10 anos atrás ela tinha uma vida muito diferente do que ela tem hoje. O marido que ela tinha, de 35 anos de relacionamento, faleceu. Descobriu uma doença muito grave e nós estávamos todos acompanhando essa história, porque é uma pessoa perto da minha família. E a gente acompanhou e gostávamos muito do marido dela. Ele chamava Maurício. O Maurício era um homem alegre, um homem divertido, um homem pra cima. E olha, vou até falar para você, só de falar isso me arrepia inteira, porque ele era uma pessoa muito querida. E eles tinham um relacionamento, um casamento de anos, sabe? Era uma coisa muito bonita de ver os dois. E eu, como já tive um caso lá atrás de separação, eu falava assim para ela: olha, quando eu me casar de novo, quero ter um relacionamento como o seu, porque era muito companheiros, os dois eram muito companheiros um do outro, estavam sempre viajando junto, como se fossem namoradinhos, né? E aí todo mundo ficou surpreso com essa situação que aconteceu. No meio do caminho, a filha dela mais nova ia casar. Ele foi doente no casamento. Então, as memórias que todo mundo tem sobre esses momentos da vida dela, e eu tô contando tudo aqui porque isso não é segredo. O livro que ela escreveu sobre superação, ela conta toda essa história, e como ela é consteladora, também familiar, ela faz uma abordagem de um olhar sistêmico para esses episódios que ela passou. E foram meses e anos, né? Não só meses, mas foram anos muito difíceis da vida dela. Ela tinha vários medos. Ela tinha medo de ficar sozinha, de não encontrar um novo parceiro. Ela tinha medo financeiro, de não ter como... porque era o marido que trabalhava, né? Ela também tinha os trabalhos dela, mas quem sustentava o lar e quem dava toda aquela estrutura era o marido. Então, quando ele faleceu, foi um impacto gigantesco na família inteira, nas filhas, né? A netinha dele nasceu, então ela ao mesmo tempo foi vó, perdeu o marido, tinha que cuidar da casa, trabalhar, então foi muito impactante. E a Sandra, ela conseguiu dar um salto na vida dela, um absurdo de salto que ela deu. Hoje ela tá casada de novo, ó, eu tô arrepiada. Hoje ela tá casada de novo, hoje ela tem os netinhos dela, as filhas tiveram outros filhos, ela lançou o livro dela, tá fazendo palestras no Brasil inteiro. E assim, tudo veio de um lugar de muita dor e sofrimento,
né? E o ponto que eu quero deixar mais claro aqui, de um lugar de muito medo, um lugar de não saber o que ia acontecer no dia seguinte. Então, o que essas situações vêm falando? Que existem tipos de medos e cada pessoa lida com a sua experiência de uma forma muito única. Por esse motivo que eu escolhi esse tema aqui para trazer hoje no nosso bate-papo, porque eu sei que na escrita é possível você identificar o que acontece com a sua mente, como os seus comportamentos são baseados. E o medo, ele tem uma relação direta com os nossos mecanismos de defesa, com a nossa estrutura de escolhas. E quando a gente olha sobre nossas estruturas de escolha, é importante você saber que o medo, ele pode ser verdadeiro, racional sobre algo. Por exemplo, você pode ter medo de uma tempestade, você pode ter medo de estar num lugar e de repente você está fazendo alguma viagem, você está num lugar mais aberto e de aparecer algum bicho e você sofrer alguma coisa. É um medo também que a gente pode ter. Esses medos a gente chama de medos instintivos, porque o nosso cérebro bota um alarme ali na tua cabeça e fala assim, ó, já pensou se isso acontecer? Aí você fala assim, meu Deus do céu, é verdade, pode acontecer. E de fato é uma realidade, então é natural, é um instinto nosso de sobrevivência de fazer o medo. Por exemplo, às vezes você pode estar num lugar onde você se sente inseguro, vai passar numa passarela, vamos supor, você tá andando num lugar, tem uma passarela, aquela passarela tá bamba, aí você sente assim, aquilo, ai meu Deus, isso aqui cai, né? Essa passarela aqui não tá aparecendo, você vai ter medo, esse medo é ok, esse medo ele faz parte, inclusive, de ter a função de você, né, não morrer, não se machucar, vai atravessar a rua, tá naquela avenida cheia de carro, aí você vai falar assim, não, agora eu vou atravessar mesmo, não tô nem aí. Não, não vai, né? A gente tem essa visão de algo que é um problema para nossa preservação física. A gente também tem um outro acesso de medo, que é o nosso medo racional. O que é esse medo racional? É um medo possível, mas ele não é real, ele é um medo da nossa cabeça, ele é um medo de que possa vir um dia acontecer. Então, por exemplo, o medo de você perder alguém. É um medo que você está racionalizando e pensando, já pensou se um dia acontece isso comigo? E aí você entra numa espécie de pavor, de pânico, mas de uma experiência que não é real. Quando o medo ele sobrepassa a realidade, ele vai afetar, né, sai da tua mente e vem uma coisa que não é real, ele vai afetar diretamente o seu estado físico. Ele vai afetar, inclusive, os seus relacionamentos. Por quê? Por medo de perder alguém que você ama, por exemplo, né, você pode aí começar a fazer tudo para todo mundo. Ah, isso eu já passei por isso, né? No meu primeiro relacionamento, eu tinha medo de perder o marido, ou de ele não querer mais ficar comigo, eu tinha essas coisas na cabeça. E aí, o que eu fazia? Tudo que ele queria. Se ele falasse assim, ah, eu não gosto de tal coisa, eu falava, tá bom. Aí, eu queria manter, né? Eu vim de uma criação onde eu fui ensinada que o casamento era para sempre e que eu tinha que fazer o meu máximo para que isso ocorresse. Então, era muito difícil conseguir definir e separar o que era eu e o que era do outro, né? E esse momento que eu também passei, que foi difícil, da separação, me ajudou muito sobre conhecer a mim mesma. E quando eu conheci a mim, né, como eu funcionava, a minha vida começou a fluir melhor, começou a se destravar, porque eu precisava dar, na verdade, um passo. Não mudar minha vida da água para o vinho, mas eu precisava dar um passo em direção a esse desbloqueio, a entender dentro do meu sistema, dentro da minha cabeça, o que tinha, né, dentro de mim que fazia com que aquele medo fosse um pavor de não ter um companheiro, um pavor de não ter uma pessoa ali comigo, como se eu fosse ter um treco, assim, literalmente. Então, e é o travamento, né? Que é quando a nossa vida, ao invés de fluir, ela simplesmente estagna. Então, aí você fica repetindo a mesma coisa,
Porque você fica com medo. Outra coisa também que as pessoas têm muito é o medo de perder clientes, de não ter clientes. Aí a pessoa faz tudo que o cliente quer. Deixa o cliente pisar na cabeça, ou os filhos, as pessoas, né, dentro da família, e aí a pessoa não consegue se posicionar. Então, desde o campo profissional, no campo pessoal, o medo, ele vai nos afastar, né? Quando você não sabe olhar para ele direito, ele vai congelar a gente e nos afastar do nosso melhor. Por quê? Se você não conhece as armas que você tem e as armas que esse medo tem contra você, você vai continuar repetindo. O nosso cérebro, ele quer economizar energia. Ele não quer fazer um negócio novo que ele não sabe. Se você tem medo, aí que ferrou de vez, porque aí não vai acontecer mesmo, né? Então, o medo, ele tem uma função extraordinária para você conseguir se conhecer mais, para você conseguir se importar mais consigo mesmo. No caso da Sandra, que eu comentei com você, ela passou a olhar mais para a profissão dela. Ela passou a olhar mais porque ela tinha medo, né, de não ter a oportunidade de trabalho, de faltar questão financeira. Ela passou a olhar mais para o campo profissional. E passou também a se colocar em primeiro lugar, a mostrar para as clientes e para as coaches dela quem era ela, quais eram as habilidades que ela tinha. Isso deu um efeito muito positivo. Em compensação, quando a gente fala desse outro escritor que eu analisei ali na sala, a gente vê nitidamente a estagnação na vida dele. Nos gestos dele ao escrever existiam claros traços de interrupções. Mas essas interrupções, elas não podem simplesmente ser desbloqueadas pelo simples fato de trocar a tua letra ou de mudar a sua escrita. Ah, mudou a letra, desbloqueou minha vida. Essa caneta não é uma varinha mágica de condão que você simplesmente faz a coisa acontecer. A nossa mudança, as nossas oportunidades de crescimento, ela tem a ver com nossos processos conscientes. E como você sabe, eu já vi falando aqui, a escrita ela tem elementos conscientes, subconscientes e inconscientes. O seu pulo do gato para destravar o que você quer tá um pouco numa camada mais abaixo. Porque se fosse assim, era simplesmente você ouvir o que eu tô falando e sair por aí, nossa, a partir de hoje eu vou fazer o que eu preciso, né? Então, esse escritor que eu comento aqui, ele sofre bastante. E, inclusive, esse sofrimento que ele se sente é um dos outros medos que a gente tem, que é o medo emocional. O que é o medo emocional? É o medo do fracasso e da rejeição. E no meu ponto de vista, o medo mais impactante, não sei, cada pessoa, né, como eu falo sempre, cada pessoa tem o seu calcanhar de Aquiles, mas o medo muito impactante é nas nossas emoções, porque é a partir da emoção que a coisa na sua vida vai acontecer ou não acontecer. E aí, quando a gente também fala de emoção, a gente fala de um capítulo da nossa vida que está lá, aonde? Lembra que eu sempre digo aqui? Na nossa infância. Tudo começa lá atrás. Tudo começa quando a gente é criança, né? E esse medo, que ele é paralisante, ele vai trazer para a pessoa que tem esse receio de que os outros vão falar ou pensar sobre ele, seja algo tão grande que gera uma ansiedade. E para o nosso cérebro, essa ansiedade desmedida, com o travamento, né, com esse travamento, essa estagnação, vira uma doença. Viram uma, não, diversas, né? A ansiedade é um dos passos iniciais da depressão. Depois que a pessoa fica por muito tempo exposta à ansiedade, ela cai em deprê. E foi isso que a gente identificou na escrita deste senhor. Ele está num momento de extrema ansiedade, de muita sensação interna de que alguma coisa nele ele vai ser rejeitado, ele vai fracassar, as pessoas vão saber algo íntimo dele, vão descobrir, e isso está causando uma espécie de fobia, de não conectar com as pessoas, de isolamento. Esses isolamentos são ruins, porque eles não se passam só com o outro, eles acontecem com a pessoa própria. Então, o medo, ele pode ser um passo muito valioso para você manter contato com você mesma.
Então, o medo, ele tem uma importância sublime para você começar a dar passos e destravar a sua história, a sua mente, a sua vida, para você se importar mais com você. E a pessoa que entra numa estagnação, numa pilha de estagnação, o que que acontece? Ela trava esse acesso para ela mesma. E é isso que estava ali na escrita, é isso que aparecia ali. Então, eu tô aqui para te contar que existem sim esses medos, que você pode sentir o medo e que você pode olhar para esse medo de uma maneira diferente. Eu vou te contar uma história muito interessante que vai fazer você refletir sobre esse assunto. E eu vou te contar aqui. Uma vez existia um jovem guerreiro. O seu mestre disse que ele precisava entrar numa batalha. Era uma batalha com o medo. Mas ele não queria, porque era uma ideia simplesmente assustadora. Mas o mestre disse que ele precisava realmente enfrentar o medo e deu a ele instruções para a batalha. Então chegou o dia que o estudante ficou de lado e o medo do outro lado, cada um com as suas armas. O jovem guerreiro se sentia muito pequeno e o medo parecia grande e imponente. O jovem então respirou fundo, se preparou e foi na direção do medo. Deu alguns passos, parou, perguntou então: eu tenho a sua permissão para lutar com você, medo? E o medo disse: obrigado por demonstrar respeito e pedir permissão para isso. O jovem guerreiro então perguntou: como eu posso te vencer? E o medo respondeu: as minhas armas contra você é que eu falo mais rápido, eu chego bem pertinho do seu rosto, e aí você fica nervoso e faz tudo o que eu falar. Se você não ouviu o que eu disser, eu perco o meu poder. Você pode me ouvir, você pode me respeitar e eu posso até te convencer. Mas se você não fizer o que eu te falo, eu perco definitivamente a força sobre você. E assim, o guerreiro aprendiz aprendeu a combater o medo. Na vida, quando tudo começar a desmoronar, ou você começar a sentir medo, ao invés de você se sentir travado, sem saída, se sinta uma pessoa de sorte. Por quê? É quando você sente o medo que você vai sentir também a oportunidade de ter a coragem para crescer. Ser corajoso tem tudo a ver com estar bem íntimo do medo e de uma maneira sábia e graciosa. Então, sinta o medo e faz o que você precisar fazer, ao invés de você ficar se sentindo depressivo, amedrontado. Chega bem pertinho desse medo e veja como uma oportunidade de você aprender a crescer, fazendo com que os seus objetivos, os seus sonhos se tornem realidade, e você vai conseguir destravando cada episódio, cada situação da sua vida. O que as pessoas acabam tendo a dificuldade é de olhar de forma diferente para esse medo, assim como o guerreiro que estava tão desesperado que ia entrar nessa batalha. Então, o medo de perder alguém, ou o medo de fracassar, ou o medo imaginário de coisas que podem acontecer, de você ser rejeitado no seu trabalho, nas suas ideias, o que as pessoas vão pensar, o medo de se expor, o medo do abandono, né? Todos esses medos, na realidade, quando eles vêm, você tem que olhar para o caminho do teu crescimento, para o caminho de você destravar os seus potenciais e destravar as suas habilidades. E quando que a gente consegue dar esse entendimento maior? Quando a gente olha para a escrita de cada pessoa, porque cada pessoa tem uma maneira de sentir e lidar com o medo, e a origem, onde que aquele medo starta, onde que aquele medo começa. Então, toda vez que você começar a sentir esse medo, veja que é a sua grande oportunidade de você conhecer mais sobre você mesmo. O medo, ele te dá essa chance, e você pode fazer isso de uma forma muito assertiva, que é através dos seus gestos ao escrever. Quando você está escrevendo, fica nítido no papel o porquê você faz as coisas. Não só o que você faz, mas o fator motivador das suas ações, das suas atitudes. É como se fosse um diagnóstico muito assertivo. Embora um grafólogo, uma pessoa especialista na escrita, não faça diagnósticos,
nós fazemos o quê? A minha especialidade é ser especialista do gesto gráfico, especialista de entender a origem desses movimentos no cérebro. Então pensa, se dá para eu saber da onde que vem o teu medo, da onde que aquilo começa e que momento da sua história ela travou, que momento da vida você parou, é muito mais fácil você destravar, porque senão fica tudo muito igual. Aí você conversa com um amigo, com uma outra pessoa e diz assim, eu também tenho esse medo. Aí um amigo fala assim, então, aí sabe o que eu fiz? Eu fui lá e fiz. Aí você fica olhando e fala assim, puxa, mas eu não consigo fazer isso. Aí você se sente muito mal. Você fala assim, eu sou uma porcaria mesmo, sou um fracassado, uma fracassada, porque a pessoa foi lá e simplesmente fez, por que eu não consigo fazer isso? A Letícia foi lá, falou e fez, por que eu não faço? Né? E não é sobre isso. Cada pessoa, para ela destravar a sua habilidade, o seu potencial, não é igual para outra. Algumas pessoas funcionam semelhantes, outras não. Esse senhor que eu comentei agora, para ele destravar esse potencial dele, ele vai precisar sim de uma orientação de um médico, porque o momento que ele tá no nível de ansiedade, não dá para ele simplesmente falar assim, vamos por aqui. Não, ele vai precisar de uma ajuda profissional, porque a vida dele tá toda desestruturada. Ele tá querendo prender todo mundo pelos braços, né? E aí essa pessoa acaba sendo um problema maior para todo o grupo. Porque imagina o peso de uma pessoa desesperada, em pânico, todo mundo querendo ajudar e salvar, e a pessoa ao mesmo tempo querendo que todo mundo ajude ela. E aí ela não avança. É lógico que ela não avança, porque tem todo mundo ali juntinho. Aí você fala assim, não, a pessoa tem que se virar sozinha. Mas ela não consegue. Então, a gente não pode ter falta de amor e nem julgamentos pessoais. Então, o que eu te digo é, se você quer aprender e saber um pouco mais sobre isso, eu preciso de mais tempo para te mostrar. Então, tô aqui agora para te fazer esse convite. Eu vou fazer uma semana de aulas gratuitas. Esse é o meu curso gratuito, a minha semana que se chama Grafo Week. Ela acontece de tempos em tempos. Eu não sei quando vai ser a próxima, mas eu quero te fazer esse convite do dia 8 ao dia 12 de maio. Nessa semana, eu vou explicar um pouco mais sobre como a escrita pode te dar esse caminho para você destravar a sua mente, para você potencializar as suas habilidades, você desbloquear teu campo profissional, entender como você funciona, entender suas forças, suas fraquezas, os seus traços de personalidade, porque isso é possível. É uma coisa que eu já trabalho há mais de 10 anos, que tenho centenas de alunos, clientes, e que faz parte do meu trabalho, né? Inclusive, pode ser uma fonte de renda extra para você, assim como é para as minhas alunas, assim como foi para mim um dia. E não tem nada melhor do que você trabalhar e ajudar as pessoas, não é? Você conseguir ajudar as pessoas a dar aquela mudança. É muito gratificante quando a gente sabe que nós pudemos fazer algo por alguém da nossa família, um amigo, alguém que está próximo da gente. Ou se você é um profissional que trabalha com desenvolvimento humano, fazer aquele algo diferencial para o teu cliente, né? Aquele cliente que já foi um monte de lugar e fez um monte de terapia, nada funcionou. Por quê? Não teve um olhar específico para essa pessoa. E a escrita vai te dar esse caminho do que é o essencial para aquela pessoa. Cada um é de um jeito. Não podemos tratar as pessoas de uma maneira, né? Tudo igual. Então, fica aqui meu convite para você participar da semana da Grafo Week, onde o tema agora é Destrave Sua Mente. Eu espero você, e para você se inscrever, é só você clicar aqui na descrição, tem um link, e se inscreve lá, você vai cair num grupo de WhatsApp, você vai receber minhas informações por e-mail, e esteja presente. No dia 8 até o dia 12, nós vamos ter encontros aqui no YouTube, ao vivo. Eu vou estar com vocês. Se você ouviu isso tudo que eu te falei, alguma memória te veio, alguma coisa você lembrou ou você sentiu, me escreve, porque talvez eu possa te dar alguma orientação, ou então, quando você estiver lá na aula ao vivo, escreve que você tem esse sentimento, tá? E é isso aí. Espero que você tenha gostado aqui do nosso bate-papo. Vejo você logo mais. Até já!